Oi pessoal, meu nome é Lucas Leite e esse é o Em Dupla com Consulta. Hoje para falar sobre pós-política com o professor Marco Aurélio Nogueira. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite, nos chamado aqui à sua casa. Vocês estão vendo que esse é o primeiro vídeo fora, né? Um off agora que a gente está fazendo. A gente está muito chique agora. Então vou pedir para o professor se apresentar e contar pra gente com o que ele trabalha. Sem contar que, gente, foi meu orientador, tá, de mestrado e doutorado. Então, assim, se eu sou alguma coisa hoje em dia, graças ao querido Marco Aurélio. Bom, o Lucas vocês conhecem, os que acompanham o canal, é uma pessoa exagerada, além de generosa e muito afetiva, né? Então é um pouco de exagero da parte dele dizer que tudo que ele é hoje dependeu da orientação que ele teve no mestrado e no doutorado. Mas é verdade que eu fui orientador dele, foi uma das orientações que me deram mais prazer. Para mim é muito bom poder participar do programa, eu acompanho o canal. Acho que é um achado, acho muito legal, muito importante para o momento que a gente está vivendo, que é um momento meio de desorientação na escolha das universidades, das faculdades, dos cursos superiores, de crise meio generalizada. Então, vocês passam ali um conjunto de informações e orientações que são muito importantes. Bom, então, para ir direto ao ponto, eu sou professor de ciência política. Terminei minha carreira como professor titular da Unesp e tenho me dedicado nos últimos 40 anos, por baixo, não vou ficar também exagerando aqui, né? Mais ou menos os últimos 40 anos, ao ensino de política. Já passei pela antropologia, pela sociologia. Então eu sou meio de uma geração de professores que escapou ou tentou o tempo todo escapar das superespecializações. E nos últimos anos eu ensinei e orientei no programa de Relações Internacionais, ali o Santiago Dantas, da Unesp e Unicamp. E eu escrevo muito, tenho uma coluna mensal no Estadão, faço um blog para o Estadão e tenho um site meu onde eu publico as minhas coisas, né? Depois poderá aparecer aqui embaixo Com certeza o endereço do site para quem tiver interesse. E também nos últimos anos eu tenho coordenado o NEAI, o Núcleo de Estudos e Análises Internacionais, que é vinculado ao programa Santiago Dantas e que tem uma trajetória bacana hoje, que é basicamente apoiada num site que nós mantemos em atividade já há 4 anos. Vão aparecer todos esses links aqui embaixo e na descrição também, para quem quiser acompanhar todo o trabalho do professor Marco Aurélio. Inclusive, o professor fala bastante no Facebook e no Twitter, fazendo análises do que acontece em termos de política brasileira e política internacional, recomendo bastante. O professor falou da questão das redes sociais, a gente tem conversado, e eu mesmo gosto muito do Twitter para acompanhar, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, os filhos dele, que supostamente estão fazendo a política externa junto com outras pessoas, e outros deputados, até o próprio Trump, que tem usado muito das redes sociais. E, se eu não me engano, esse fenômeno das redes sociais está muito conectado ao da pós-política, que é a lógica de tentar se aproximar diretamente dos eleitores ou do público em geral. Então eu pensei o seguinte, da gente conversar um pouquinho dessa questão das redes sociais hoje, para a forma como se faz política, mas antes definir o que é pós-política, que muita gente tem apontado como um fenômeno muito próprio dessas eleições. Bom, olha, eu acho que a gente poderia começar dizendo assim, olha, sempre que a gente se vale do prefixo pós, a gente enfrenta um problema, que é de definir. Quando nós, há uns anos atrás, começamos a falar em pós-modernidade, por exemplo, abriu-se uma enorme polêmica, um debate, porque não se conseguia precisar com clareza do que é que se estava efetivamente falando. Sim. Seria algo que estaria além da modernidade, ou no caso, além da política, ou seria algo que estaria negando a modernidade ou a política. Então, o prefixo pós, eu acho que ele precisa ser usado com bastante cautela para evitar algumas simplificações ou algumas caracterizações que não resolvem aquilo que se propõe a resolver. Agora, eu acho que o fato de ser difícil ou escorregadio o uso do prefixo também não deve nos fazer evitar o prefixo. Eu acho que ele pode nos ajudar, desde que com as devidas cautelas. Então eu penso assim, quando nós falamos em pós alguma coisa, no caso pós-política, a que é que nós estamos querendo nos referir? Eu acho que a melhor maneira é dizer que nós estamos querendo nos referir
a algo que está questionando ou problematizando o modo como se conhecia e se praticava e se pensava a política até então. Então, ela é pós-política, não tanto no sentido que a gente fala em pós-Segunda Guerra Mundial, que a Segunda Guerra Mundial acabou, mas no sentido de que nós estamos interagindo com a velha política sem necessariamente questioná-la e matá-la, mas tentando incorporá-la e ressignificá-la em função de certos dados novos que apareceram no contexto histórico, social, nas últimas décadas. Isso vale para fora do Brasil e para dentro do Brasil, porque nós, brasileiros, estamos dentro do mundo. Sim. Então, aquilo que se passa fora, de alguma maneira, se passa dentro também, às vezes até com um nível de semelhança muito grande. Basta lembrar, por exemplo, que no Brasil nós temos uma onda de extrema-direita que nos coloca em sintonia com vários outros países, do Trump aos europeus, a Hungria, a França. Então, há um vento global empurrando as sociedades para esse alinhamento de extrema-direita. Então, talvez a gente tenha que pensar um pouco o que tem de tão diferente na política. Aí a gente chega nas redes, né? Mas não chega só às redes. Eu acho que as redes talvez sejam o topo do monte, a parte mais alta que a gente vê com mais facilidade. E, portanto, elas têm uma importância enorme, sobretudo em eleições. Não só nas eleições, mas sobretudo. Porque os embates eleitorais, que têm a ver com as escolhas dos cidadãos, se fazem hoje predominantemente através das redes sociais. Tem uma série de substitutos digitais do velho comício ou do velho, aquilo que se fazia antes, do corpo a corpo. Mas o grosso da definição das escolhas eleitorais está se fazendo por outro lugar. E muita coisa também é modificada do ponto de vista doutrinário, porque as redes, por menos que a gente consiga visualizar isso, elas privilegiam certas coisas em detrimento de outras. Que é complicado porque fica mais pasteurizado, é mais de massa, sem densidade em alguma medida. Isso mesmo. Então você entra numa era de maior superficialidade na dimensão política. Por isso que a gente vê hoje, para onde quer que a gente olhe, uma carência grande de lideranças. Sim. Né? Porque os que se propõem a ser líderes ou que são designados para isso e que são muito influenciados pela dinâmica das redes, acabam por aderir a certos elementos muito superficiais de estruturação do pensamento. Falam coisas rápidas que produzem efeitos imediatos. Memes, boa. Né? Quer dizer, então, tudo isso é uma coisa que revoluciona a política. Mas não são só as redes. A outra novidade é o fato de que a estrutura das sociedades, o modo como as sociedades estão organizadas, como a vida flui nelas, etc., se alterou muito nas últimas décadas. Nessa alteração, houve uma espécie de corrosão dos alinhamentos dos grupos, das classes tradicionais. O cara da classe operária de 40, 50 anos atrás, ele vivia dentro da classe dele. As crenças dele, as convicções, a ideologia, tudo isso era compartilhado com a classe. Progressivamente, essa situação foi desaparecendo. E isso vale para classe média, para classe burguesa, para onde quer que a gente olhe. É mais interessante olhar a classe operária pela questão estrutural da classe operária, classe dos trabalhadores. Né? Ela é maciça, enorme, expressiva, e ela, até pouco tempo atrás, ela definia a sociedade. E ao definir a sociedade, ela definia os partidos. O que aconteceu com os partidos? Eles foram desestruturados também. Não há mais o controle, o monopólio que os partidos exerciam na atividade política. Não acredito que eles desaparecerão. E tem muito espaço para uma reatualização dos partidos. Eu não sei por onde essa reatualização passará,
mas alguma coisa vai ter que acontecer, porque não é razoável nós pensarmos na política em sociedades complexas sem entidades que organizem minimamente os eleitores. As redes não podem fazer isso, pelo próprio fato de serem espaços abertos. Elas podem ajudar, podem contribuir, mas a organização das vontades, ela vai ter que passar por alguma coisa que tenha raízes no chão concreto. Como eles vão se recriar, eu acho que é um capítulo totalmente em aberto, né? Mas eles vão ter que fazer alguma coisa se quiserem sobreviver. E se a gente olhar o panorama atual, a gente vai ver que está todo mundo se mexendo muito nessa direção. Não digo todo mundo, mas a maior parte dos partidos está procurando ou mudar de nome, ou mudar o estatuto, ou mudar o procedimento básico do partido, ou os critérios de seleção de integrantes, para ver se consegue dar conta de uma situação que é completamente nova, né? Então eu falando das redes, dos partidos, tem mais algumas outras coisas que podem nos ajudar a entender a pós-política. Duas delas, mais importantes, estão umbilicalmente ligadas, que é o mercado e o marketing. Uma coisa que eu gosto muito de usar como exemplo, até porque é recentíssimo, foi uma decisão do Partido Novo brasileiro, há um mês, 2 meses atrás, de transferir para uma empresa de consultoria a definição dos candidatos que o partido apresentará nas próximas eleições. Né? Quer dizer, então o partido terceirizou aquilo que é a sua grande tarefa, Exato. que é de selecionar as lideranças. Né? Então isso, para mim, é a pós-política viva, né? Em ação. Quer dizer, eu, não, como partido, não quero mais me encarregar da escolha dos candidatos, né? Não quero mais selecionar líderes. Né? Problemático, né? Foi muito problemático. Esse partido não escolhe líder? É como se você tem uma ação de pós-política num partido que está virando um pós-partido. Ótimo. Né? Um partido que delega a coisas que não são do mundo político partidário, tarefas que são político-partidárias. Eu tenho lido algumas coisas sobre a Tabata Amaral, estão dizendo que é deputada federal, foi eleita pelo Estado de São Paulo, pelo PDT, fez parte do Renova BR, que é esse quadro de formação de líderes políticos. Ela teve apoio da Fundação Lehman, não diretamente, mas indiretamente pelos quadros, né, que ajudaram na formação dela. E muita gente falando, né, especialmente no Twitter, alguns canais de YouTube, coisa assim, que ela não representa um quadro de esquerda de verdade e que, portanto, ela faz parte de uma lógica de pós-política e que, portanto, ela tem que ser entendida em outro aspecto. Eu queria saber o que você acha disso. É mais ou menos inevitável que uma pessoa com esses atributos, com essas características, entre em rota de colisão com a política estabelecida. Né? Eu acho que a própria Tabata, eu nunca conversei com ela, deve ter consciência disso. Né? De que o fato dela se apresentar do modo como ela faz, de falar as coisas que ela faz, de ter o percurso que ela teve, iria inevitavelmente levá-la a um conflito com os partidos e as condutas político-partidárias dominantes no país. E aí a gente poderia chegar a uma constatação que mudaria um pouco o foco. Em vez de olhar a Tabata, olhar os que criticam a Tabata. Né? Porque, no fundo, a crítica a ela, a que eu tenho visto pelas redes, sobretudo, é uma crítica que estigmatiza. Não é uma crítica que interpela, né, a Tabata no sentido de entrar no mérito do que ela está propondo, de convidá-la para uma interação mais de outro tipo. Sim. Não, é uma crítica que estigmatiza. Não, essa parlamentar não é de esquerda. Como se fosse fácil estabelecer com clareza o que é ser de esquerda no parlamento brasileiro, no Brasil desses anos aqui. É o quê? Você vestir uma camiseta
escrito Lula livre, isso que te faz ser de esquerda. Tem um monte de gente que não tem essa camiseta e pode perfeitamente se considerar também de esquerda. E tem um monte de gente que não está nem aí para o que é esquerda e o que é direita, e apesar disso são pessoas valiosas, honestas. Então eu acho que a gente tem que olhar essa pressão que tem sido feita sobre a deputada com bastante reserva, porque ela tem sido feita muito mais na linha de estigmatizar do que de interpelar criticamente, né? De dialogar com a Tabata. Eu lembro quando ela tinha 5, 7 mil seguidores no Instagram, que ela fazia parte ela criou o movimento Acredito. E aí ela começou a bombar muito rápido, né? Não, eu acho que é isso aí. Eu acho que ela tem tudo para dar certo, vamos dizer assim, né? Para permanecer, né? Agora, eu acho que ela tem aí que também se blindar de algumas tentações que a vida política apresenta. Não tem político que, por exemplo, não seja suscetível à vaidade. Isso o teu professor Max Weber te falaria também. Pecado, grande pecado do político é a vaidade. Verdade das verdades. A soberba, né? Aquela coisa assim, não, eu quero aparecer, que é alguma coisa que tem a ver com a personalização excessiva, né? Sou eu que faço, eu que decido, vejam como eu sou bacana. Não estou dizendo que ela faz isso, estou dizendo que esse é um perigo que está posto para ela e para todo mundo que mexer com política. É só ver, por exemplo, no meio das votações ou das sessões das comissões legislativas, está todo mundo com o celular assim, conversando com a sua audiência. Isso mesmo. A selfie que eles fazem ali mostra a força da rede e mostra também a preocupação com a vaidade. Então a Tabata, ela, na trajetória dela, ela vai ter que enfrentar esse problema. E aí nós vamos ver como é que ela vai enfrentar, como é que ela vai assimilar esse problema da personalização, né, do assédio da mídia, porque a mídia, ou uma parte da mídia, adotou a Tabata como a queridinha do momento. Então isso também é algo que ela vai ter que aprender a assimilar. Acredito que ela tem todas as condições para fazer isso. Então quando a gente olha, por exemplo, bem o que você falou, né, de que hoje tem um ethos no mundo que está com ventos de extrema direita, que isso está varrendo boa parte de países na Europa. Aqui na América do Sul não é muito diferente. Nós temos um candidato no Uruguai agora que está se chamando de Bolsonaro Uruguai, em outros países da região, nos Estados Unidos, tudo bem. Só que a gente percebe que está tendo um movimento de contraposição muito forte, está tendo um movimento de reação. A minha questão é em que medida esse movimento tem sido articulado com alguma capacidade de realmente conseguir barrar essa extrema-direita. E aqui no Brasil, qual a perspectiva que a gente tem nesse aspecto? Porque quanto mais eu vejo os partidos e a política tradicional, menos empolgado e otimista eu fico. Como que a gente lida com isso depois que a porteira já foi aberta, vamos dizer assim? É difícil. A imagem é boa. A porteira abriu, está passando a boiada, né? E a boiada, ela é marcada pela heterogeneidade e, no caso desses últimos tempos, é marcada por uma perspectiva muito hostil à política. Quer dizer, como se a política fosse uma espécie de recipiente que só tivesse porcaria, né? Que só contivesse porcaria. Uma aristocracia corrupta, isolada. Isso, ladruagem, corrupção, maldade, defesa de interesses dos mais fortes ou dos privilegiados, e não tivesse nesse recipiente um cantinho para explodir alguma virtude, né? Alguma coisa positiva, alguma coisa valiosa e necessária para a vida coletiva, né? Então eu acho que é difícil por conta disso. E uma boa parte das dificuldades que o movimento de resistência a esse avanço da extrema-direita tem enfrentado passa por aí. Há uma cidadania que está picada pelo veneno da antipolítica e que precisará ser persuadida a olhar as coisas de uma outra maneira. E eu acho que isso é uma coisa. A outra coisa é que resistir à extrema-direita hoje significaria, para a obtenção de êxito, reduzir a fragmentação.
porque são muitos nichos que estão lutando contra a extrema-direita. E falta articulação. Você tem até mesmo um efeito colateral da política de identidade. Sim. Então, todo mundo está postulando identidade, reconhecimento, etc., etc., e poucos estão se preocupando em ligar a identidade negra com a identidade feminina, com a identidade LGBT, com a identidade de esquerda, de direita, ou seja, né, é uma situação que deixa aqueles que têm uma maior potência identitária por cima da situação. Favorece. E quem é que tem mais política identitária, mais potência identitária? São os nacionalistas. Sim. A ideia de nação, de pátria, de lealdade nacional, continua forte, né? Por mais que ela esteja mais fraca do que foi antes. E ela, além de continuar forte, ela foi sequestrada pela direita. Exato. Os símbolos, as cores, Isso, tudo. tudo isso. Onde você olhar, nacionalismo e direita, extrema direita estão abraçados, né? Então, isso cria um patamar identitário forte, difícil de ser contestado pelas identidades parciais de gênero, de religião, do que quer que a gente seja. Que são coisas importantes, mas que tem essa dificuldade de agravar a fragmentação que já está posta. Uma outra coisa que poderia ser lembrada também é que nem sempre da contestação da extrema-direita se faz o devido resgate do valor da democracia representativa. Isso, por exemplo, tem dificultado muito a esquerda a dialogar com o centro liberal, por exemplo. Sim, Né? exato. E a questão do centro liberal, o centro-esquerda, o centro-direita, o centro, é vital, porque para onde o centro for, a partida será decidida. Que foi o que aconteceu na eleição brasileira do ano passado. O centro se estilhaçou, a esquerda ficou sem apoios fora do seu gueto, do seu núcleo, e a direita avançou e ganhou a eleição. Ela não avançou porque o Bolsonaro tem méritos. Exatamente. Até pode ter méritos, né? Tem um senso de oportunidade, pelo menos, né? Mas porque o centro-esquerda, centro-direita, assistiu se esfacelando a ascensão do cara da extrema-direita. É porque a gente espera que realmente a extrema-esquerda não vá fazer esse tipo de acordo, não queira se aproximar. Só que de uma forma muito pragmática, não há como governar ou criar nenhuma forma de consenso anti-extrema-direita que não passe pelos centros da centro-direita, da centro-esquerda, de uma esquerda mais liberal, de uma direita mais liberal, que converse, né? Porque a esquerda, em nenhum lugar do mundo, tem consenso total. Sim. Né? Ela precisa não só se movimentar com vigor para manter os consensos que ela já tem, como ela precisa incorporar outras forças que a ajudem a aumentar os seus consensos. E isso no Brasil é mais vital do que na Europa, por exemplo. Que na Europa a tradição de esquerda é forte, ou era. Né? No Brasil nós nunca tivemos uma grande tradição de esquerda. É uma ilusão achar que os 12 anos de governo do PT no Brasil significaram a esquerda no poder. Hegemonia, nada disso. Basta ver onde a gente chegou. Exato. Né? E o que aconteceu ao longo desses anos todos. Né? Agora, não é uma coisa perdida. Por dois motivos, né? Rapidamente, sem querer me estender demais aqui. Primeiro, porque a extrema-direita também comete erros. Né? E o calcanhar de Aquiles dela está exposto, particularmente no Brasil, que você tem um governo de péssima qualidade, né, que não está conseguindo nem sequer apresentar um programa articulado para a sociedade, Sim. que vive de expedientes, né, com uma ou outra coisa, que tem verdadeiras aberrações dentro dele. A primeira coisa é isso, a extrema-direita tem as suas fragilidades. E elas precisam ser
não somente denunciadas, porque denunciar, criticar, falar mal dos governos Dá possibilidade. é fácil. Você pode até produzir o efeito contrário, né? Então você precisa desmontar isso que está aí, desmontar criticamente, pensar melhor, entender, fazer a crítica até mesmo construtiva, porque eventualmente a extrema-direita poderá apresentar propostas que são de interesse de todo mundo, poderá. Então você vai ter que saber filtrar essas coisas, discutir em alto nível, como você fala, né? E o que é centro-esquerda, centro-direita-esquerda, ou centro e mais à esquerda, né? Precisa saber explorar essas coisas, né? Evitando se entrar em competição uma ala com a outra, partido A com o partido B. Agora, tudo isso é muito fácil de falar e difícil de praticar, porque a política é sempre uma zona de conflito e de disputa de poder. Bom, professor, eu não tenho como agradecer. Foi um papo sensacional. Eu aprendi de novo, para variar. Lembrei das aulas de teoria política. Beleza. Que é um prazer enorme. Bom, eu adorei e sempre que for o caso, podemos conversar de novo. Fechou. Muito obrigado. Se você gostou também, então se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário, segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fê e as do canal, e também as do professor Marco Aurélio. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu achei que tinha uma equipe, você é. Eu sou a equipe. Você é produtor. demais. multi-instrumentista. Exatamente.